Bom dia, Tudo Azul. Tudo Azul que é uma nova opção de informação. Hoje falaremos com a professora Ivani, assunto coaching, metodologia americana para a melhoria de performance e desempenho nos esportes. Esse programa é de seu interesse, telespectador. Não percam. Até já. A DPM Falcão Azul oferece uma estrutura incomparável com 57 modalidades, contando com esportes coletivos, danças, artes marciais, natação, hidroginástica e circo-escola. Nos importamos com a qualidade de nossas atividades e sempre pensamos em que os associados procuram, como a sala de duatlon indoor, que é uma modalidade nova no mercado fitness, com esteira e bike no mesmo local. A sala de musculação, com 2 andares, 14 quadras de tênis, 4 piscinas aquecidas, um campo de futebol gramado, 2 de areia, 3 quadras de vôlei na areia, 4 quadras de squash e um parque aquático com piscina de onda, toboágua, piscina infantil e olímpica. Oferecemos o que há de mais atual e melhor no mercado fitness e sempre caminhamos para ser a maior e melhor do Brasil. Tudo Azul, uma nova opção de informação. E para justificar esse nosso lema, hoje nós vamos conversar com a Ivani. Ivani, a última vez que você veio aqui foi um tremendo sucesso. Obrigada. Nós falamos em problemas musculares, né? Sim. Muita gente ligou, nós tivemos aí uma afluência de e-mail muito grande. Eu acho que até com você, né? Você sentiu o sucesso. E hoje, para justificar o nosso lema, que nós somos uma nova opção de informação, nós vamos falar sobre coaching. Isso. E coaching, a princípio, uma palavra meio complicada, sempre nós vamos falar que o coaching é um olho externo. Então, a primeira pergunta para nós começarmos, nós temos que explicar o que é um coaching. Primeiramente, eu queria que você falasse, coaching é uma doutrina, é uma disciplina, é uma metodologia ou é filosofia? O coach, vem da tradução, vamos dizer assim, a tradução literal dele seria condutor. Então, o coach é um condutor, é um processo. Na verdade, o processo de coaching, né, é um processo no qual o coach, que é o condutor, vai auxiliar a pessoa a atingir a sua meta. Então, não é uma filosofia, não é uma terapia, né? É uma assessoria que a gente faz com a pessoa, mas não, sem dar conselhos, na verdade, né? O coach trabalha sempre buscando na pessoa, no coachee, que é quem está sendo conduzido, o que ele tem de melhor. Na verdade, o coach ajuda a pessoa a encontrar o que ela tem de melhor e usar o que ela tem de melhor. Existe no coaching a definição de metas, né? Certo. Então, olha, quando que uma pessoa sente a necessidade de procurar um coach? Ela normalmente, existe uma linha muito tênue entre a psicologia, certo, né, a terapia em si e o coach. O coach cuida na realidade de quê? Como que a gente tem a necessidade de procurar um coach? Até dei um exemplo para você, nós estávamos conversando, que existem muitos atletas aqui na DPM, que nós colocamos esse atleta em treino, ele é um verdadeiro craque. Depois, por fatores outros que a gente não sabe explicar, a gente coloca esse mesmo atleta com a camisa do clube, para ele representar o clube, ele se torna um atleta totalmente ineficaz. Eu acho que é aí que começa a entrar o coach. E ele não tem problema psicológico nenhum, a princípio. É verdade. O que acontece é o seguinte, o coach não se preocupa com o passado da pessoa e nem temos ferramentas para tratar do passado, de problemas dessa pessoa. Caso ela tem que procurar um psicólogo, um terapeuta que vai cuidar disso. O que o coach faz? No caso, como você falou, de um atleta, né? Nós vamos analisar, o coach e o atleta, nós vamos analisar juntos, tá? O que está acontecendo com ele e temos ferramentas para que ele próprio visualize, se conheça e possa mudar o seu comportamento dentro de uma competição, por exemplo. Como que funciona? Os técnicos de coaching falam muito em ferramentas. Isso. Eu sei que você não pode falar quais são as ferramentas, mas como que funciona em cima de um atleta? Hoje nós estamos especificamente falando sobre atleta, certo, e nós já vamos falar sobre academia, o coach dentro da academia, certo, mas como que um atleta, como essas ferramentas são utilizadas? Olha, é muito simples na verdade, porque o coach, ele nunca fala, ele só pergunta. Então, um trabalho de coach é através de perguntas,
nós vamos buscando o que existe na pessoa. Então, desde perguntas simples, né? Vou dar um exemplo. Se eu pergunto para alguém por que você fez isso, eu vou ter como resposta uma justificativa, que não vai me levar a nada. Mas se eu pergunto por que é importante fazer isso, eu busco na pessoa os valores que ela tem. E a gente conhecendo os valores da pessoa, o que realmente mexe com ela, é que nós conseguimos conduzir essa pessoa. Eu acho que nesse momento é muito importante fazer uma análise, né? Análise é muito importante para o coaching, a princípio. Seria como se fosse uma análise de um sistema, só que o nosso sistema agora é um sistema humano. Então seria muito importante, e é muito importante, a gente saber quais são as qualidades, né, as habilidades da pessoa, mas é muito importante também saber quais são os sabotadores, as dificuldades que as pessoas têm, que o atleta na realidade tem, e não é só atleta não, telespectador, é a pessoa que vem para uma academia, é a pessoa que, às vezes ela vem no intuito de ser uma pessoa sarada. Mas ela não tem aquele... Bom, só de vir para a academia ela descobriu o primeiro conceito, né? Verdade. Então é muito importante nesse momento a pessoa definir quais são os seus sabotadores, né? Os pontos de dificuldade. Então começa-se a história do coach por aí, né? As pessoas muitas vezes não conhecem que tem sabotadores que ela própria cria. Então, muitas vezes a pessoa fala, não, eu vou treinar, ou o atleta, não, eu vou melhorar, eu vou conseguir, mas ele não percebe que ele coloca alguns pontos que nós chamamos de sabotadores, né? E aí ele sabe que se ele conquistar, ou se ele se propuser realmente a fazer alguma coisa, caso ele não consiga, para ele vai ser pior. Então ele dá um jeitinho de não conseguir, para ficar com aquele conhecido, com aquela perda conhecida dele, que são os sabotadores. Então, o que um coach faz? Ele vai enaltecer as qualidades, ele vai buscar as qualidades, as habilidades e vai rebaixar os sabotadores, vai dar um jeito dos sabotadores ficarem minimizados. E com isso a pessoa vai criando autoconfiança e começa a deslanchar, começa a melhorar realmente. É interessante que aqui no Brasil nós não temos esse conceito. As pessoas sentem a dificuldade de ter um coach, mas ela não reconhece essa dificuldade. Ela não busca. Ao passo que, eu estudei nos Estados Unidos, ao passo que nos Estados Unidos, times de beisebol, times de basquete, todos eles têm a área de psicologia e a área de coaching. Porque o coach vai trabalhar exatamente a performance e o desempenho do atleta. Então nós temos que dividir a parte psicológica, que é a parte terapêutica, com a parte de desempenho, que é muito importante. Se nós tivermos um conjunto de desempenho, né, e de performance, logicamente que o time, se tiver qualidade, ele vai produzir muito mais. Muito mais, sem dúvida nenhuma. Muitas vezes o coach, ele acredita mais no coach do que o próprio coach. A pessoa que procura a princípio o coach, ela vai desacreditada, mas estudando o ser humano, a gente sabe que todos têm um potencial muito grande, né? E como você falou, às vezes a pessoa não procura, ela sente a necessidade, mas ela não procura. Aqui no Brasil as coisas ainda não estão claras para as pessoas, né? É interessante isso. Vamos traduzir para o telespectador. O coach, se eu tiver errado minha pronúncia, você corrige. O coach seria o condutor. É muito utilizado o coach, essa denominação coach hoje no futebol, né? Para o técnico. Para o técnico. Mas ela migrou dos Estados Unidos. Exatamente. O coach, ele não trabalha com a parte de treinamento, de técnica de treinamento, mas ele trabalha com a pessoa que está sendo treinada. Com as habilidades. Com as habilidades da pessoa, exatamente. Aí nós temos o coachee. O coachee é quem está sendo conduzido. Conduzido. O coachee seria, vamos dizer assim, a pessoa que necessita dessa ajuda. Na realidade, Ivani, quem define as metas, os objetivos, é exatamente o cliente, né? O cliente, o coachee. Isso eu acho interessante. Sem dúvida. Que não é uma terapia. Não é uma terapia e não é um aconselhamento. De forma alguma o coach vai falar você deve fazer isso ou aquilo, mas ele ajuda o coach a encontrar o que ele pode fazer. Não necessariamente aquilo que todos devem fazer, mas aquilo que ele pode fazer. É difícil entender, né? É uma linha muito tênue, né? Mas na realidade é um treinamento.
Na com verdade, técnicas especiais. Exatamente. É um processo. É um processo. É um processo. A pessoa vai se autoconhecendo. E o coaching é a condução. É o processo de condução, É o processo exatamente. de condução. Exatamente. Agora, depois dessa análise, nós vamos definir algumas metas. Eu acho que nós podemos definir metas em vários setores. Por exemplo, Sim. uma meta muito importante para nós em academia é a qualidade de vida, Certo. que está intimamente ligada ao coaching. Exatamente. A primeira coisa que nós podemos, e aliás você é a nossa representante, né, legal aqui, né, sobre coaching, muitas pessoas tentam emagrecer. Vamos dar um exemplo mais assim para o telespectador, entenda bem o que nós estamos falando. As pessoas tentam emagrecer terapeuticamente. Verdade. Então ela tenta emagrecer através de exercício, através de alimentação e falta o fator principal, que é querer emagrecer. Então explica isso pra gente. Bom, eu costumo dizer que as pessoas tentam emagrecer, mas as pessoas não tentam não engordar. Isso. Né? Essa é a primeira coisa. E uma continha básica que eu faço é que uma semana tem 168 horas. A pessoa faz exercício 3 vezes por semana, 1 hora. E as outras 165 ela não muda nada. Então ela quer que 3 horas de exercício na semana faça um milagre diante de 165 de má alimentação, sono perturbado, isso que eu ia perguntar pra você. estresse. E como que funciona essas 165 horas, né? A pessoa que está fazendo regime, por exemplo. Sim. Então ela tem que estar focada o dia todo nessa atividade regime. Ela tem que interiorizar essa vontade e vivenciar isso às 24 horas do dia. Então não é porque ela fez exercício que ela pode abusar ou deixar de se cuidar em outra situação. Lógico que não é aquela história de nunca mais comer uma sobremesa, não é a história de nunca mais tomar uma cerveja ou ir a um churrasco. Essa é outra não é parte, isso. né? Essa é a isso parte deve continuar existindo, mas normalmente a pessoa fala, bom, eu estou indo a uma academia, eu estou fazendo exercício, estou salva. Não preciso fazer mais nada, o exercício vai me salvar. Não é bem assim. Então o coach faz toda essa elaboração de planejamento com ela. Então, a pessoa vai isso ser que eu ia orientada. perguntar para você. E como que é esse treinamento? Eu estou curioso para saber como que é o treinamento. Porque você tem que chamar essa pessoa em algum lugar. Sim. Você tem que ter uma aula, sei lá, um personal, né? O trabalho do coach, primeira coisa, como a gente já conversou, ele vai analisar a pessoa. Certo. Então vamos pensar numa pessoa que gosta de dançar, né? Muitas academias, muitos clubes oferecem dança. Certo. Então o coach vai se centrar, vai focalizar que a pessoa gosta da dança e vai, por exemplo, né, nós falamos de ferramenta, uma das ferramentas que nós temos é trabalhar com a agenda da pessoa. Nós fazemos uma agenda, então a pessoa conta pra gente, pro coach, todo o tempo dela, o dia dela durante uma semana. Certo. E aí vem a fatídica pergunta, o que existe aqui que você pode tirar, que não é tão proveitoso assim? E o que é bom, né? Exatamente. Então, vamos ponderando, vamos analisando e ponderando a prática, a agenda da pessoa e ela vai conseguir visualizar que tem muita coisa no dia a dia dela que ela pode aproveitar melhor. E é ela que vai escolher. A gente não aconselha, a gente aponta, fala, então, você já viu que aqui, por exemplo, nesse horário você não precisaria ficar vendo televisão. Nesse horário você poderia estar lendo algo melhor, estar comendo algo melhor, preparar um alimento melhor. Mas a pessoa tem que estar preparada para isso. Tem né? que Eu acho querer. Tem que querer. Tem que querer. Eu acho que vai atingir uma determinada faixa de população. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Porque se nós formos explicar essas técnicas elevadas de coaching, hoje nas academias, eu vejo hoje grandes profissionais, futebol, artistas, executivos, todos eles já trabalham em cima de coach. Sim, eles porque já existe essa necessidade interior. Que se ele não fizer isso, com a competitividade que nós temos hoje, nesse mundo moderno, os problemas que nós temos, se alguém não organizar as nossas atividades, eu acho que fica muito difícil. Você vê a possibilidade de chegar ao público geral? Eu desejo muito que isso aconteça. Nós temos que entender que ninguém vai a lugar nenhum sozinho, né? Então, um coach também tem um coach, né? Então, o coach não é isento da necessidade de ter um coach que o auxilie, que dê assessoria. E todas as pessoas são assim. Seria muito interessante realmente que toda a população tivesse acesso ao coach. Hoje em dia, as universidades estão querendo colocar coaches dentro para que dê essa assessoria aos alunos, porque a necessidade já está
aparente, vamos assim dizer. Muito bem. Ivani, nós vamos dar uma paradinha para o nosso comercial e nós vamos continuar com esse papo que é interessante. Nós vamos entrar em outras áreas, né? A área específica de academia, das universidades, da televisão, né? A divulgação do coaching no Brasil, que é uma coisa muito nova. Sempre nós falamos que nosso programa é uma nova opção de informação e nós estamos desenvolvendo novos temas para o fitness. Nós estamos trazendo esses temas novos. Até já. A DPM Falcão Azul oferece uma estrutura incomparável com 57 modalidades, contando com esportes coletivos, danças, artes marciais, natação, hidroginástica e circo-escola. Nos importamos com a qualidade de nossas atividades e sempre pensamos em que os associados procuram, como a sala de duatlon indoor, que é uma modalidade nova no mercado fitness, com esteira e bike no mesmo local. A sala de musculação, com 2 andares, 14 quadras de tênis, 4 piscinas aquecidas, um campo de futebol gramado, 2 de areia, 3 quadras de vôlei na areia, 4 quadras de squash e um parque aquático com piscina de onda, toboágua, piscina infantil e olímpica. Oferecemos o que há de mais atual e melhor no mercado fitness e sempre caminhamos para ser a maior e melhor do Brasil. Voltamos, né, Ivani? Ivani, falando sobre coaching, nós temos vários tipos de coaching, Certo. né? Vários tipos de monitoramento. Isso nós podemos classificar como metodologia. Existem métodos, o mesmo método é aplicado em qualquer situação, o que muda é o objetivo, né? Pelo que estou vendo, o coaching é muito individual. É individual. Muito individual. Pode-se fazer Porque cada coaching em pessoa grupo é uma- também, mas desde que o grupo tenha a mesma meta. Mas o grupo tem que ter uma individualidade. Exatamente. Então Sim, nós vamos partir sim. do ponto que ele é individual. É individual. Então sem nós temos dúvida. o coaching, que nós podemos dizer que é um coaching empresarial muito Muito utilizado. Esse já é forte. muito forte no Brasil.